Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos muito felizes dessa oportunidade de mais uma tarde estarmos juntos, falando a respeito do reino de Deus, de assuntos do nosso dia a dia, né? E podemos nos voltar para a Bíblia, para entender à luz da Bíblia como ela trata questões tão diversas como as que a gente aborda aqui no nosso Conversa da Tarde, né? Hoje não vai ser diferente, nós temos um tema bastante curioso e eu já quero perguntar para você que está nos assistindo aí, você se considera uma pessoa ciumenta? Sim ou não? Comenta aqui no chat, eu quero saber qual é a sua opinião a respeito do nosso tema de hoje, quero saber também de onde você está nos assistindo. Nós sabemos que tem gente espalhada pelo Brasil inteiro acompanhando a programação da IPPTV, isso nos motiva, isso nos alegra e a gente quer conhecer vocês. Quero também te convidar a deixar um like aqui nessa live, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, possam ser abençoadas através do nosso programa. Então deixa um like aqui se você está nos acompanhando, você que já está chegando aí no comecinho do programa, já deixa o seu like, o seu comentário, que daqui a pouquinho a gente vai para o chat, vai ler os comentários de vocês e a sua participação aqui nessa conversa, né? Mas antes da gente começar o programa de fato, eu tenho um convite para você que está nos assistindo, você que acompanha a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que sabe que nós realizamos diversos congressos, conferências durante o ano e mais uma conferência está se aproximando aí, que é o CAL 2021. O que é o CAL? É um congresso chamados para acordar a liderança. Pessoas do Brasil inteiro conhecem o CAL. Ele é um congresso que envolve muita gente, muitas igrejas, muitas lideranças se reúnem aqui para aprender a respeito de discipulado e é inclusive uma conferência que inclui um certificado. Eu vou te mostrar um vídeo agora e eu tenho certeza que você vai ficar interessado, vai querer muito participar conosco aqui do CAL 2021. Assista esse vídeo. Capacite a liderança da sua igreja e aqueles que querem aprender mais sobre avivamento num dos maiores eventos do mundo. Entre 11 e 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros promove em conjunto com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul o CAL, chamado para acordar a liderança. Hernandes Dias Lopes, Arival Dias Casimiro, Roster Guimarães e Roberto Brasileiro vão palestrar junto com os pastores de uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo, que reúne mais de 120 mil membros. Faça a inscrição dos seus líderes para a versão online e acompanhe a programação completa, com direito a certificados de participação. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta as vagas para a sua igreja. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Isso aí, chamados para acordar a liderança. Participe com a gente. A boa notícia é que você pode participar também de forma online. Então é só acessar lá o nosso site ippinheiros.org.br. Lá vai ter um banner do CAL. Clica nesse banner e você vai ter todas as informações de como participar presencialmente e também participar online. Faça parte, tenha certeza que este congresso vai transformar aí a liderança da sua igreja, vai dar um novo ânimo para que vocês possam formar líderes, treinar outras pessoas também, trabalhar o discipulado. Então, com certeza vale a pena participar do CAL 2021. Agora, eu quero falar sobre o nosso tema aqui, ciúme, cuidado ou pecado. Quem vai trazer a introdução para esse tema aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu quero saber se você concorda com ele a respeito desta fala daqui. Vamos ver o vídeo. O ciúme é uma doença, e uma doença com 3 sintomas bem distintos. Uma pessoa ciumenta, ela vê o que não existe. Se ela enxergar o seu cônjuge ou o seu namorado, o seu noivo, conversando com alguém, pensa que já tem um caso. Uma pessoa ciumenta, ela aumenta o que existe. Ela vê uma casa de cupim e pensa que já está vendo o Pico Everest. Ela superdimensiona o problema, vê as coisas acontecendo ao vivo e em cores. Mas em terceiro lugar, uma pessoa ciumenta procura o que não quer achar,
Ela vasculha o telefone, a agenda, vê se há algum sinal na roupa, algum perfume diferente. Vive perturbada e inquieta. Olha aí, o ciumento é alguém que vive perturbado, inquieto. E nós vamos aprender mais a respeito desse tema agora com o nosso convidado online de hoje para a nossa conversa online. É o pastor Gustavo Ribeiro, ele é pastor lá na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. E eu estou muito feliz de recebê-lo no nosso Conversa da Tarde de hoje. Pastor, seja bem-vindo e boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marcos. A alegria é minha estar aqui com vocês, um privilégio muito grande. Agradeço o convite para a gente poder conversar um tema tão relevante das nossas vidas. Sim. Pastor, a primeira pergunta já é polêmica aqui para o senhor, hein? Existe ciúme bom? Nós podemos afirmar isso. Eu acho que muitas pessoas se identificam com esse tema, mas justificam para si mesmas, né? Assim, eu tenho ciúme, mas não é um ciúme pecaminoso, não. É um ciúme, assim, saudável, né? É o ciúme da minha esposa, é um ciúme até de amigos, né? Nós podemos afirmar que existe ciúme bom? Olha, interessante porque nós acabamos de assistir aí no vídeo do Hernandes, ele já falando a respeito de um ciúme doentio, porque o pressuposto que nós temos é que ciúme é mal. E quando a gente olha para todo o contexto bíblico, e nós precisamos olhar para a Bíblia, já que nós afirmamos que ela é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos olhar para ela para entender um pouco mais a respeito desse assunto. E o apóstolo Paulo, ele vai falar muitas vezes em diversos textos a respeito desse ciúme que causava inveja, causava divisão, brigas dentro da igreja. Ele vai falar a respeito das obras da carne, lá em Gálatas, que o ciúme faz parte disso. Porém, quando a gente olha para alguns outros textos, a Bíblia também afirma que Deus tinha ciúme. Então, de certa forma, em certo ponto, nós podemos observar que existe um ciúme em que um lado ele é bom, mas ele tem a ver com o próprio Deus, tem a ver com o que a palavra dele nos diz, e não simplesmente essa ideia que nós acabamos de ouvir aí de insegurança, talvez de orgulho, de o instinto de possessão de outras pessoas, né, que você tem posse, um medo de perder, e aí eu acho que são coisas diferentes que a gente pode observar aqui. Então, eu creio que em certo aspecto na Bíblia existe algo que está relacionado com Deus, em que a gente poderia falar que sim, existe um lado do ciúme que ele é positivo. Ok, o senhor já citou aqui que algumas vezes a Bíblia traz essa palavra se referindo a Deus, né? Deus sente ciúmes. Um exemplo é Êxodo 34. Algumas versões, como a NVI, traduzem como zeloso, né? Êxodo 34, 14 diz assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E nós vemos algumas passagens, algumas traduções, né, trazendo isso. Deus sente ciúmes. Algumas teologias, inclusive, levam para um outro lado, né, dizendo assim, que nós somos tão amados por Deus que ele chega a sentir ciúme de nós, né? Tem músicas conhecidas que abordam esse lado do ciúme. Como a gente pode entender, pastor, o ciúme de Deus? Como a gente pode, biblicamente, compreender o que as Escrituras nos dizem quando fala que Deus sente ciúmes? Ótimo, excelente a gente poder pensar que o paradigma que nós temos aqui, o referencial é o próprio Deus, porque a Bíblia usa esse termo de ciúmes, ela traduz nesse texto, traz nesse texto de Êxodo 34, de zelo. Deus é um Deus zeloso, mas na Bíblia, zelo e ciúme é a mesma, mas só que, como eu disse antes, nós temos um aspecto negativo do ciúme, eu acho que creio muito por conta da nossa cultura ocidental também, na maneira de enxergar isso. Porém, quando Deus fala que ele é zeloso, ciumento, e nós sabemos como a gente olhar para ele, nós olharmos para ele nesse aspecto negativo de ciúme. Então, nós preferimos usar essa palavra, que eu creio que ela é boa, que nós usamos, né, de zeloso, Deus zeloso. E o aspecto que nós vemos ali, em Êxodo 34, é Deus fazendo ali, ou reafirmando a sua aliança com Moisés. Então, só para a gente lembrar um pouco dessa história, Moisés tinha recebido as duas tábuas, ele demorou um pouco ali, né, em cima do monte, e quando ele desce, o povo está diante de um ídolo. O povo construiu ali uma imagem, um bezerro de ouro para poder adorar.
Então Moisés fica furioso com aquilo, ele quebra as tábuas. Diante disso, ele clama misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia desse povo, porque olha só a história que o Senhor está nos conduzindo, nos tirou da escravidão e agora olha o que esse povo está fazendo. Então Deus age com misericórdia, ele sobe novamente e Deus dá as tábuas de novo ali para ele, fica um período longo novamente ali para receber essas tábuas. E o que Deus fala nesse contexto de que eu sou um Deus zeloso, eu zelo pelo meu nome, eu sou um Deus ciumento, é num contexto de aliança. Deus está fazendo a aliança que ele faz, ela envolve alguns aspectos da vida aqui, né? Porque ele faz uma promessa, essa aliança envolve uma promessa de que ele perdoaria o povo. Só que tem alguns aspectos também de obediência, o povo deveria obedecer em resposta a isso, é por isso que ele tinha os mandamentos. E, por fim, dentro desse contexto de aliança, Deus mostra qual é o aspecto negativo, caso eles não cumprissem da aliança que estava relacionada com o povo. Então, depois disso, é por isso que ele fala, né, um pouquinho antes, a gente olha lá, é o versículo 14, quando Deus fala exatamente sobre isso. Não tenham outros deuses, porque eu sou um Deus zeloso. Meu nome é Deus zeloso, meu nome é ciumento. Então, é o aspecto que nós olhamos, essa é o parâmetro que nós temos a respeito de ciúme, dentro de um contexto da aliança, fora da ideia de idolatria, quando Deus chama esse povo de adúltero. Então, para prevenir, para preservar esse povo da idolatria, do adultério, dentro desse contexto, Deus fala que ele é ciumento, Deus fala a respeito do seu zelo, para que essa aliança não seja, ou não fosse quebrada a respeito de um Deus santo. Então eu creio que é nesse aspecto que a gente olha dentro de uma aliança, e não simplesmente insegurança. Deus não é inseguro, Deus não falou para eles, não era a história assim de um Deus com medo de perder o seu povo, porque ele não perderia o seu povo, mas era a ideia de manter pureza nesse ponto que a gente entra no Deus zeloso. Pastor, é interessante olhar para essa história de Moisés aí e ver também como o Senhor tinha um tratamento diferenciado com Moisés, né? Moisés tinha o privilégio ali de falar com o Senhor, de ser sacerdote, né? Então, as pessoas, embora em algum momento ali o Senhor falava com o seu povo, né? Muitas vezes através de Moisés. E aí, nós, trazendo para a igreja hoje, algumas pessoas observam que existe uma aproximação maior de determinadas pessoas com Deus do que outras. Isso gera um ciúme dentro da igreja, enfim, dentro dos grupos de jovens, e ver, nossa, como aquela pessoa é piedosa, como ela tem proximidade com o Senhor, né? Este ciúme deve existir, pode existir, é um ciúme santo em relação à intimidade com o Senhor, quando nós paramos e olhamos a vida de intimidade dos nossos próprios irmãos dentro da igreja, né? Isso é saudável ou isso é perigoso? Olha, Marcos, eu creio que isso é saudável se ele parte para alguma atitude positiva, no sentido de que eu olho para aquele irmão e vejo, olha só, como que ele tem intimidade com Deus, como ele é usado. E isso me leva a querer ter mais intimidade com Deus. Agora, se é simplesmente esse sentimento de, às vezes, e a Bíblia trata muito relacionado, apesar de serem termos diferentes, mas frequentemente na Bíblia vem dois termos juntos, que é ciúme e inveja. Inclusive, Paulo vai falar isso a respeito da igreja de Romanos, da igreja de Corinto. Ele usa ciúme, inveja, que estava causando divisão, causando problemas. Então, olha só que ponto isso pode chegar. Se isso tem a ver com algo que te impulsione para ter um relacionamento mais profundo, mais real, direto com o Senhor, eu creio que isso é bom. Mas não exatamente no sentido de ter inveja daquele irmão e simplesmente ficar com isso. Porque provavelmente, e a Bíblia fala sobre exemplos disso, né, que eu citei aqui, isso vai levar a contendas, vai levar a divisões. Porque muitos que desejam isso, mas por esse sentimento ruim, pecaminoso, eles não vão correr atrás para que mude essa história, eles vão correr atrás para que aquele outro irmão não seja daquela forma. Então, nós já temos um alerta, né? A Bíblia traz alertas a respeito disso, porque isso é obra da carne, é fruto da carne, e aí nós somos sempre lembrados, não andem pela carne,
mas vocês têm o fruto do Espírito que precisa ser desenvolvido. Tem a ver com amor, com a bondade, com todo aquela história do fruto do Espírito que precisa ser desenvolvida. Porque ela já habita em nós, através do Espírito, mas precisa ser não obra da carne, simplesmente de inveja, ciúme. Isso acontece muito, né? Não só com liderança, mas na área da música, talvez principalmente, né? Pessoal que enxerga o outro, a outra banda, alguém que está em evidência na igreja, e isso começa a trazer certas dificuldades para alguns irmãos. Mas a gente precisa desenvolver santidade. Quando a gente fala nesse termo, repetindo aqui, ciúme, zelo, tem a ver com esse ciúme de Deus pelo seu povo, para a sua glória, para não manchar o seu nome. É isso que ele vai dizer para nós em Ezequiel, né, capítulo 39. Eu sou um Deus zeloso que terei zelo pelo meu nome. Então, se é isso que nós estamos preocupados, ótimo. Agora, se é simplesmente porque eu tenho inveja do outro, aí nós vamos encontrar dificuldade, porque isso provavelmente vai levar dificuldades para a igreja também. Pastor, algumas pessoas justificam o seu ciúme como um traço de sua personalidade, né? Elas dizem, eu sou ciumento, mas Deus me fez assim. Não considera como um pecado em si. Outras pessoas já entendem que o seu ciúme, ele o faz pecar, né? É algo que precisa ser trabalhado. Essas pessoas, como elas devem lidar com o ciúme? Os dois tipos de pessoas, eu queria que o senhor falasse agora com esses dois tipos de pessoas, aquelas que reconhecem que possuem um ciúme pecaminoso e sabem que precisam mudar, como elas devem lidar com esse ciúme, e aquelas pessoas que ainda não entenderam que o seu ciúme pode estar levando a pecar, como ela identifica que existe uma luzinha vermelha aí, é um ponto de atenção, como ela deve entender que algumas atitudes suas podem estar sendo pecaminosas e ela não está percebendo. Ótimo. Isso é muito prático, né? O que nós vamos tratar aqui agora é muito prático. Eu creio que todos nós, talvez sem exceção, já tivemos e passamos por esse ciúme, não no sentido de zelo, mas talvez por inveja, por esse sentimento de pertencimento, sabe? De ter. Eu acho que dos dois lados, né? Vamos pegar dos dois lados aí. A Bíblia sempre nos orienta a respeito disso. Se você usa a ideia isso como desculpa, né? Fala, não, mas eu só tenho esse zelo, né? Eu não confio, mas você precisa tratar seu coração, porque é a raiz de onde estão os nossos problemas. Eu não creio que isso faça parte exatamente da personalidade de uma pessoa. Isso faz parte da nossa natureza. E se nós precisamos lutar contra o pecado, contra a carne, todos aqueles desejos carnais, a gente precisa lutar contra isso. Porque, repetindo aqui, Paulo vai afirmar que esse ciúme é obra da carne. Então, como que nós fazemos isso? Você precisa se encher do Espírito. Você precisa tratar e cuidar do seu coração. Eu creio que, a partir disso, você vai encher seu coração de confiança no Deus que cuida do seu povo. Deus cuida. Deus está zelando pela honra do seu nome. E se essa é a sua preocupação, então encha-se do Espírito. O próprio Espírito dele que habita em nós. Então, trate o seu coração. Você precisa tratar o seu coração. Se você enxerga que isso tem causado problema para a sua vida, fala, eu entendo, isso é pecado. Também a dica é a mesma. Você precisa tratar o seu coração. E como que a gente faz isso? Encha-se do Espírito. Você precisa estar cheio desse Espírito, desenvolvendo esse fruto do Espírito, para que você tenha domínio próprio, você haja com bondade, com amor. E quando a gente olha para essa história de amor, né, o grande texto que nós observamos, Paulo falando, 1 Coríntios 13, o amor não arde em ciúmes. O que é isso, então? Como que a gente lida com isso? Então, primeiro ponto, trate o seu coração. Se encha do Espírito. E esse amor que nós estamos falando, que eu citei para vocês aqui agora, 1 Coríntios 13, não tem a ver simplesmente com sentimentos. Ele não tem a ver com receber, mas o contrário, não é possuir, mas é dar. E a ideia é de doar-se. O amor que não arde em ciúmes como um doar-se. Agir para que o outro veja e perceba isso. Olha, eu tenho dificuldades. Tenho dificuldades em relação a ver você. E quando nós estamos falando aqui de ciúme,
tem a ver principalmente com essas relações de aliança. E a gente pensa, claro, que é dentro de casamento, né, dentro de namoro, alguma coisa assim. Mas se você está enfrentando dificuldade, cuida do seu coração, encha-se do Espírito, doe-se, doe-se. Você não tem propriedade sobre as outras pessoas, mas doe-se. Além disso, se você tem sofrido com ciúme em relação a outra pessoa muito ciumenta, o que você pode fazer em relação a isso também? Não dê motivos. Não dê motivos para que a outra pessoa não tenha dificuldade. Então, não dê motivo para que a outra pessoa possa ainda mais pecar, possa cair, possa afundar-se nesses ciúmes. A forma desse zelo, a gente precisa cuidar muito a respeito do nosso comportamento em relação a outras pessoas. Nós estamos falando de um contexto de aliança, e eu vou colocar aqui mais especificamente, né, a questão de casamento. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento com outras pessoas. É justamente para não dar nenhum motivo para que essa carne, para que esse ciúme, para que talvez inveja, alguma coisa nesse sentido, afloresça no coração das outras pessoas. Então, cuidado com o seu comportamento também. Eu acho que também, talvez, pensando ainda, né, em algumas perguntas, acho que para os dois lados, mesmo aquele que reconhece como sendo pecado e aquele que ainda está em dificuldade de observar isso, pergunte-se em quais circunstâncias você tem sentido ciúme. Isso tem te atrapalhado? Quais áreas têm sido afetadas? E como nós podemos tratar disso? E aí que eu já dei algumas ideias aqui, né? Cuida do seu coração, confia no Senhor, busca a sua santificação, cuidado com o seu comportamento. Claro que você vai se colocar contra ou fora de episódios que possam te prejudicar. Né? Ficar com certas liberdades com as pessoas, sabendo que você precisa zelar o nome da aliança que você tem com as outras pessoas. Então, Marcos, eu creio que aqui a gente tem talvez um bom caminho para caminhar aqui, né? Uhum. E para iniciar, bom caminho para iniciar nessa história. Entre as dicas aí, o senhor falou para que cada um pudesse refletir em que outras áreas o ciúme afeta, né? Em que outras áreas da nossa vida o ciúme está nos afetando. Isso é um fato. Nós sabemos que um ciúme no relacionamento, por exemplo, ele não se limita apenas ali, né? Mas ele afeta outras áreas da nossa vida e muitas vezes até a área espiritual. E algumas pessoas que lutam com ciúmes se sentem desmotivadas porque é difícil lidar com isso. É difícil lidar com nossos sentimentos em geral, né? Sejam eles quais forem, é sempre muito complicado lutar contra os nossos próprios sentimentos. Mas aquela pessoa que tem um ciúme excessivo, que luta com isso há muito tempo, já perdeu várias batalhas aí, que palavra final o senhor pode deixar para essa pessoa? Que há esperança, é possível realmente abandonar o ciúme ou essa pessoa vai precisar lutar o resto da sua vida com isso? O que é que o senhor pode deixar de palavra final para quem está nos assistindo e se identifica com esse tema? Certo. Eu creio que essa é uma luta que todos nós teremos até quando Jesus voltar. E isso não é uma palavra de desânimo, porque às vezes você está sofrendo com isso, está com dificuldades com isso, poxa vida, mas eu vou ter que esperar até Jesus voltar. Mas a boa notícia é que o Espírito dele habita em você. É ele quem te capacita a isso. E nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Eu creio que isso, né, esse ciúme excessivo, ele revela algumas inseguranças da nossa parte. E principalmente, eu creio que no mais profundo, revela insegurança em relação a Deus, de que Deus está cuidando. Então, mais uma vez eu vou reafirmar isso daqui. Encha-se do Espírito. Você precisa cuidar do seu coração. Faça isso, enchendo-se do Espírito. Confie no Senhor. Eu sei que muitos já fazem isso, né? Mesmo aqueles que têm perdido essa batalha aí para a questão do ciúme, né? Seja em qualquer aspecto, em qualquer área, você precisa orar. E mesmo que você esteja fazendo isso, ore, continue orando, fortaleça-se e confie no Senhor. Eu costumo sempre dizer, né, quando atendo aqui alguns casais, principalmente namorado, no começo de namoro tem muito disso, né? E aí, como que
aprende a lidar com isso? Eu digo, olha, não é você ficando em cima, não é você vigiando, que a outra pessoa vai ter motivos para não fazer nada contra você, contra esse relacionamento. Então, você precisa confiar no Senhor e desenvolva essa santidade, esse crescimento no seu relacionamento. Você não está dando conta de lidar com esses ciúmes porque desconfia muito do outro? Então, passem a estudar a Bíblia, passem a se santificar, para que você veja no outro, no seu parceiro, no seu cônjuge, no seu amigo ou na outra pessoa, que ela é santa a ponto de evitar qualquer situação que vai prejudicar o relacionamento de vocês. Lembre-se que o nosso grande paradigma aqui, o nosso grande modelo é o próprio Deus. Deus tem zelo pelo seu nome para a sua glória. E se essa é a sua preocupação, como que Deus age dessa maneira? Como eu disse para vocês, ele não é um Deus inseguro com medo de perder o seu povo. Então, essa não é a maneira correta da gente lidar. Não é com medo de perder o outro, mas é com a preocupação de santificar o outro. Santifiquem-se. Santifiquem. Honrem ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor. Fortaleçam-se juntos. Façam isso juntos. Além disso, eu creio, Marcos, que uma boa comunicação no relacionamento também vai ajudar muito. Se você está padecendo com ciúmes, se você tem sofrido, tem caído e percebe que isso tem atrapalhado, converse. Peça ajuda. Não só para o seu parceiro, para o seu cônjuge, mas gente sábia dentro da igreja. Procure seu pastor, procure o seu líder para que te ajude nessa caminhada. Portanto, eu creio que é só, mais uma vez, né, o bom caminho que a gente tem. Fortalece seu coração, santifique-se, caminhe com o outro, boa comunicação. E a boa notícia é, tem jeito, tem jeito. Amém. Pastor, muito obrigado por nos abençoar aqui nessa tarde. Certamente nós saímos daqui com um aprendizado muito grande, né? Eu gosto quando as nossas conversas partem para esse lado prático, porque todos nós podemos dar o primeiro passo, saber para onde ir, né? Entender biblicamente a situação e como nós podemos aplicar na nossa vida. Então, muito obrigado por nos abençoar aqui nessa tarde. Espero poder contar outras vezes com sua presença aqui no Conversa da Tarde. E quem quiser acompanhar o senhor, tem o Instagram, né, que é gustavo.nribeiro, e o YouTube da igreja também está à disposição, né, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, é isso? Isso, exato. Aqui a gente só abrevia, coloca PIPG, que aí fica mais fácil. No YouTube, nosso canal é do PIPG. E, Marcos, eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Pode sempre contar comigo aqui. Bom, a gente poder caminhar, conversar a respeito de coisas que são tão importantes para nós, né? O povo cristão. Verdade. Muito obrigado, pastor. Um abraço para o senhor, para sua esposa e suas filhinhas aí, e até a próxima. Obrigado. Até. Pessoal, agora a gente vai ver um vídeo muito importante. Eu sei que vocês gostam dos nossos merchans aqui da Editora Hebron, vocês gostam de saber das novidades, gostam de saber o que é que tem à disposição no site da nossa editora, né? Quais são as promoções de combos e etc. Então, nós pedimos que o Tiago fosse até a editora e trouxesse novidades do nosso lançamento. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários do chat, vamos continuar falando sobre o ciúme, mas antes, preste atenção porque o Tiago botou um terno, ficou alinhado só para trazer para você aqui novidades da nossa editora Hebron. Vamos ver. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Isso aí, Editora Hebron, acesse o site agora, compre o seu combo. Obrigado, Tiago. Segunda-feira, nós traremos mais novidades aí da sua editora missionária. Agora, vamos para mais uma parte prática aqui do programa. O Douglas Gonçalves vai nos mostrar como nós vamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Nós sabemos que é difícil lidar com o ciúme se você luta contra sua própria carne, seus próprios sentimentos, né? Observe esse vídeo do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Vamos ver.
O que a gente precisa entender sobre essa questão das emoções? A gente precisa entender como funciona o processo dos sentimentos. Porque uma coisa que eu ouço com frequência, e eu já quero dizer que é uma grande mentira, é a seguinte frase: eu não controlo as minhas emoções. Eu não controlo os meus sentimentos. E as pessoas usam isso como uma grande muleta, uma grande desculpa para fazer o que quiser e sentir o que quiser. Então a primeira coisa que eu queria te falar é mentira. Você tem como gerenciar as suas emoções. E qual que é o lance? É você entender o processo. E o processo é o seguinte: o processo é que pensamento gera sentimento, ok? Que são as nossas emoções. E sentimento gera comportamento. Então, presta atenção. Pensamento, tá? Seu cérebro gera sentimento, emoções, que gera comportamento, aquilo que a gente faz. Então, e comportamento, o grupo de comportamento gera um hábito, que gera o seu estilo de vida. Se você quer mudar o seu estilo de vida, você precisa mudar seus hábitos. Mas se você quiser mudar seus hábitos, você precisa mudar seus comportamentos. Agora, para mudar comportamento, tem que mudar os seus sentimentos e emoções. E para mudar suas emoções, você tem que mudar os seus pensamentos. Isso aí, anotou? Pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos geram emoções. E para lidar com as nossas emoções, nós precisamos começar lidando com o nosso pensamento. Obrigado, Douglas. Parabéns por essa obra de arte aí, os desenhos que você fez para que a gente pudesse entender esse tema. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu vou ler os comentários de vocês aqui no chat. Vamos continuar falando sobre ciúme, cuidado ou pecado daqui a pouquinho. É coisa muito rápida. Fica com a gente. Enquanto isso, dá um like aqui nesse vídeo e comenta no chat que na volta eu vou ler os seus comentários. Até já! Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de ser mackenzista. O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções de cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro. Use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente. Estamos de volta. Eu disse para você que o nosso intervalo ia ser muito rapidinho, né? Então vamos voltar a falar sobre o nosso tema aí, ciúmes, cuidado ou pecado. Deixa eu dar uma boa tarde para Marcela, para Edinalvo, que estão lá em Aracaju, a Maria do Socorro está lá em Brasília, a Adelva também está com a gente, disse que o ciúme é muito ruim, falta de segurança, deixa o outro muito triste. É verdade, nós muitas vezes machucamos outras pessoas, né? Quando nós temos este ciúme pecaminoso aí, como o pastor Gustavo nos ajudou a entender e a discernir, né? Eu quero ler com vocês um texto de Tiago, capítulo 3, versos 16, 17
e 18, que diz assim: pois onde há inveja ou ciúme e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Isso que nós devemos nos apegar, né? Muitas vezes o nosso ciúme, esse ciúme desenfreado, gera isso daqui que Tiago está nos dizendo, né? Gera confusão, gera toda espécie de males. Mas se o nosso coração se apegar à sabedoria que vem do alto, o texto diz que essa sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, coisa que o ciúme não é. Ela é cheia de misericórdia, coisas que uma pessoa ciumenta também não demonstra, é misericórdia. Ela é imparcial, é sincera. E o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, o Evangelho, ele é esse motor que nos move à pacificação. E tudo aquilo que nos leva para longe da pacificação deve ser tratado biblicamente e deve ser alvo da nossa atenção, do nosso cuidado, né? Então, por isso que este é um tema tão importante e tão relevante. E se você se perguntou, eu não sei se sou uma pessoa ciumenta ou não, eu quero que você assista agora esse vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele vai mostrar quais são as características de uma pessoa ciumenta. Veja se você se enquadra nessas características. O ciúme é mais do que um sentimento. O ciúme é uma doença. Muitas pessoas não conseguem ter relacionamentos saudáveis porque são dominadas pelo ciúme. É uma insegurança crônica, é uma desconfiança absoluta. E esta situação gera uma espécie de monitoramento, de possessividade e de descontrole e destempero emocional. O ciúme é uma doença com 3 sintomas. Primeiro, uma pessoa ciumenta vê o que não existe. Ela é capaz de transformar uma fantasia numa realidade. Ela consegue enxergar uma cena com movimentos e em cores e transforma a sua fantasia numa dramática realidade e sofre como se de fato as coisas estivessem acontecendo. O segundo sintoma do ciúme é que ele aumenta o que existe. Ele transforma uma pequena casa de cupim no verdadeiro pico Everest. Ao ver o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o marido, a esposa conversando com outra pessoa, já pensa que tem um caso. E a pessoa começa então a dar asas aos seus pensamentos doentios e transformar essa sua fantasia adoecida numa dramática realidade. Finalmente, o ciúme tem como sintoma o fato da pessoa procurar o que ela não quer achar. Ela vasculha o telefone, celular, ela olha a carteira, ela cheira a roupa se tem algum perfume diferente, se tem algum fio de cabelo. Qualquer coisa é razão para a pessoa estar procurando uma comprovação da sua suspeita. Na verdade, a pessoa ciumenta não quer achar a prova que procura, mas ela está procurando o que não quer achar. O amor não tem ciúmes. O amor confia. O amor é confiante. A pessoa precisa primeiro confiar nela mesma e depois confiar na pessoa amada. Porque sem confiança não se constrói relacionamentos saudáveis. Sem confiança não tem namoro saudável, não tem noivado saudável, não tem casamento saudável, não tem relacionamento humano saudável. Então, vença o ciúme e realmente seja dirigido pelo amor, porque o amor lança fora todo o medo.
Observe que o pastor falou aí que o ciumento é aquela pessoa que sofre muitas vezes por coisas que nem existem, né? Ele cria em sua mente aí um cenário, cria em sua mente um acontecimento que não é verídico. Então há um sofrimento por inverdades. Ele também aumenta os problemas, né? Às vezes algo pequeno acontece e o ciumento já enxerga algo muito maior. E vejam que Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. E depois ele continua falando: tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, essas coisas devem ocupar o nosso coração. Mas essa lista inicia com o que é verdadeiro. Porque Paulo sabia que muitas vezes aquilo que é mentira, aquilo que é falso, aquilo que é enganoso, aquilo que é inverdade é o que ocupa o nosso pensamento. Por isso que ele diz: aquilo que deve estar em sua mente, aquilo que deve ocupar o seu pensamento, são as coisas que são verdadeiras, são as coisas que são amáveis, puras, excelentes, dignas de louvor. Pense nessas coisas. O ciumento, ele deixa que o seu pensamento vá além, ele dá asas à sua imaginação, né? Mas isso o aprisiona, isso o entristece, isso traz um fardo ao seu coração. Isso entristece pessoas também, como a Delva comentou aqui, né, que deixa outras pessoas tristes também. Então aprenda a pensar em coisas que são verdadeiras. O Douglas Gonçalves vai nos ajudar mais uma vez, de forma prática, a gerenciar as nossas emoções. Assista esse vídeo. Então a pergunta para a gente encerrar esse vídeo é: como gerenciar minhas emoções? Então, como que eu faço isso, Douglas? Legal. Então, como? Primeiro, o que você vai ter que fazer? Desconfie dos seus pensamentos. Desconfie dos seus pensamentos. O problema é que a gente acha que tudo que vem na nossa cabeça é verdade. Homem não presta. Não, homem não presta mesmo. Homem não presta mesmo. Eu não vou dar em nada. Eu não vou dar nada. Olha onde eu nasci. Olha a minha família. Eu não vou dar em nada. A gente acha que é verdade tudo que a gente pensa, porque está dentro de nós. Segunda coisa, identifique as mentiras. Quando você começar a analisar os seus pensamentos, comece a identificar o que é mentira. Eu queria te dar uma dica: escreva. Escreva pensamentos mentirosos que vêm na sua cabeça. Daí o terceiro, identifique a verdade. Por exemplo, eu não vou dar em nada. Cara, qual é a verdade? Você foi adotado por Deus, você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Como que alguém que é herdeiro de todas as coisas, que é filho do Criador do universo, não vai dar em nada? Cara, a Bíblia está declarando que você é mais do que vencedor. Então, isso é mentira que está na sua mente. E aí você identifica a verdade. E aí o quarto ponto, que é você substituir as mentiras pela verdade. Você pode estar pensando assim: Douglas, mas isso não é pensamento positivo? Não. Pensamento positivo não funciona. O que funciona é pensamento verdadeiro. Então não adianta eu ficar aqui assim: vou ter uma Ferrari, vou ter uma Ferrari, vou ter uma Ferrari. Isso é mentira, entendeu? Isso, onde que está dizendo que eu vou ter uma Ferrari? Agora, quando você pega a verdade e você coloca para dentro da sua mente, o pensamento verdadeiro funciona, porque todo problema de gerenciar suas emoções são os pensamentos mentirosos que estão na sua mente. Então, desconfie do que você pensa, identifique as mentiras, identifique a verdade e substitua as mentiras pela verdade. Renova a sua mente e você vai ser transformado e vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pessoal. Olha aí, anotou? Anotou essas dicas? Pois é, desconfie dos seus pensamentos, lembre que o seu coração é corrupto e é desesperadamente corrupto, né? Nós vemos isso nas Escrituras. Identifique as mentiras, o que é que você tem inventado, o que é que você tem criado aí na sua cabeça. Identifique a verdade, né? Seja também honesto e sincero, identifique esses fatos e substitua a mentira pela verdade. Assim você vai conseguir lidar melhor aí com o seu ciúme, né? A Carla Bandeira comentou aqui que o ciúme ele é muito ruim em qualquer relação e esse é um tema bastante oportuno para os nossos tempos. Ela é lá de Arapiraca, Alagoas. Obrigado pelo seu comentário, Carla. Maria Aparecida também está com a gente. A Cida também está com a gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Mas agora eu quero falar a respeito da nossa JMP. Você sabe o que é JMP?
é a nossa Junta Missionária de Pinheiros. E eu quero te convidar a assistir esse vídeo para entender como a nossa Junta Missionária trabalha, quais são os projetos que ela desenvolve e como você pode se envolver com missões. Assista o vídeo. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Viu só? Envolva-se com missões, tem muitos projetos excelentes que a nossa JMP aqui apoia ou desenvolve, né? Entre eles a nossa IPP-TV, que é a sua TV missionária, 24 horas online aqui no YouTube, com uma programação variada. Este é um projeto da Junta Missionária de Pinheiros e você pode se envolver com missões contribuindo, orando ou indo também, né? Então, conheça também os avanços missionários que nós desenvolvemos aqui. O importante é se envolver com missões, é levar a palavra do Senhor adiante. Você pode fazer isso de diversas formas. Então, é um privilégio conhecer mais sobre a JMP. Por isso, a gente fez questão de trazer esse vídeo para que vocês pudessem assistir e acompanhar as ações da nossa junta missionária. Estamos chegando ao fim. Obrigado pelos comentários aqui, né? A Giselda chegou com a gente, a Andréia, a Carla Bandeira,
disse que é um assunto muito oportuno para os nossos dias. Obrigado pelos seus comentários, pela companhia de vocês. Obrigado por todo mundo que nos ajuda a fazer este programa aqui. E a partir de amanhã, se você chegou e não acompanhou o comecinho do nosso programa, a entrevista com o pastor Gustavo Ribeiro, os vídeos também com o pastor Hernandes, você pode rever tudo isso lá no canal do IPP Play. Já vai estar disponível a partir de amanhã este episódio e todos os outros episódios do Conversa da Tarde estão lá nesse canal chamado IPP Play. Só digitar lá na pesquisa do YouTube IPP Play Conversa da Tarde, você já vai ver aí um acervo de programas que vão te abençoar, vão te edificar, sempre conversas muito abençoadoras. Então dá uma maratonada aí nos nossos programas. Um bom final de semana para você. Domingo tem culto, amanhã tem culto dos adolescentes também, tem programação variada aqui na nossa igreja. Que Deus te abençoe e continue acompanhando o nosso canal. E nós terminamos sempre o nosso programa com música, né? Então, a Débora, o Josiel, o Oséias e agora o Lucas também entrou nesse time aí com o teclado para deixar as canções ainda mais belas, né? Então, nós terminamos o nosso programa com música. Que Deus te abençoe e que você possa refletir aí a respeito desse tema, a respeito do que a gente conversou com o pastor Gustavo e que o programa de hoje possa ter te encorajado a vencer, né, o egoísmo, a vencer o ciúme e que você possa crescer em confiança no nosso Deus e em amor para com Deus e para com as outras pessoas. Deus te abençoe. Até segunda-feira, 13h30 da tarde, ao vivo, aqui na IPP TV. Tchau, tchau. Quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh,
Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom.